meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né, dando sequência aos nossos estudos de orações subordinadas. Eu queria mostrar para vocês a ideia do que é uma oração subordinada reduzida. Vamos pegar um cartaz aqui, uma propaganda, como a gente tem feito sempre, né, que é o nosso objeto de estudos, as propagandas, né? E olha que interessante essa propaganda aqui da Nestlé, né? Prestígio, né? Gostoso gostar de prestígio. Bom, eu queria fazer junto com vocês a análise sintática dessa oração, né? Vamos pegar aquela oração ali, é gostoso gostar de prestígio. Vamos anotar, é gostoso gostar. É legal essa brincadeira, né? Do verbo gostoso gostar, o adjetivo e o verbo gostoso gostar, né? E ali o casal, né? Assim, uma coisa bem de chocolate que aproxima as pessoas, eles rindo, né? Bom, vai comer e vai sujar o dente branco, mas a ideia é que todo mundo muito feliz comendo chocolate, né? Então esse é o é gostoso, assim como esse estilo de vida que esse casal está vendo é gostoso. Comer prestígio é gostoso. Aliás, não só comer prestígio, gostar de prestígio é gostoso. Apreciar o prestígio é bom. Então, esse jogo de palavras e com essa imagem, né, dialogam para criar para a gente um clima de prazer, né, que é o que você tem ao comer prestígio. Nossa, se bem que até deu vontade de comer prestígio. Acho que eu vou descer na padaria, eu vou tomar um café e vou comer um prestígio. Bom, deixa pra lá. É gostoso gostar de prestígio, né? É gostoso gostar de prestígio. No caso, até com letra maiúscula, que é o nome do chocolate, mas deixa pra lá. É gostoso gostar de prestígio. Muito bem, vamos seguir o nosso checklist? Então, seguir o nosso checklist. Vamos lá, nosso passo a passo da análise sintática. Bora lá. Ó, primeiro, começa pelo verbo, né? Verbo. Agora, eu me pergunto, o que que é? O que que é gostoso? O que que é gostoso, né? O que que é gostoso? Cadê o sujeito? Gostar de prestígio. Sujeito. Certo? Depois, passo 1 é achar o verbo. Passo 2 é achar o sujeito, correto? Muito bem. Passo 3 é achar o objeto direto. Quer dizer, verificar se tem objeto direto. Tem um sujeito, um verbo. Gostar de prestígio é. Eu posso falar só o sujeito e o verbo ou quando uma coisa é, ela é outra coisa? Bom, quando uma coisa é, ela é outra coisa. Então aqui parece ter um objeto direto, certo? Passo 3. Bom, é gostoso. Mas lembre-se do próximo passo. Eu tenho que verificar se esse verbo aqui não é um verbo de ligação. Se for um verbo de ligação, não. Isso aqui não é objeto direto. Isso aqui é predicativo do sujeito. E realmente, né? Gostoso é uma característica, né, do gostar de prestígio. Gostar de prestígio é gostoso. Estou dizendo que uma coisa é alguma outra coisa, né? Então, predicativo do sujeito. Gostar de prestígio é gostoso. Opa! Tem uma coisinha interessante ali, rapaz, que vocês já estão mais do que familiarizados, que é a ideia de que é um verbo aqui, né? A ideia de que é um verbo aqui, né? O verbo gostar. Olha ali o objeto direto do verbo gostar, né? Tive um objeto direto dentro do sujeito do verbo é. Quer dizer, tem o verbo gostar. Quando você gosta de alguma coisa, não é? Então, isso aqui é um objeto direto. Quando a gente gosta de alguma coisa, tá? Do prestígio, né? Muito bem. Olha ali o nosso verbo. Bom, se eu tenho o verbo aqui, tudo que está aqui sublinhado de azul, você tem que concordar comigo que é uma oração. É uma oração subordinada, que está dentro da oração maior, né? A oração maior é essa aqui que nós estamos analisando. Oração principal, certo? Dentro da oração principal, eu tive uma oração que pertence, que é um termo dela, no caso, o sujeito. Bom, então eu tive uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Bom, mas aí vem um negócio muito interessante, né? Quer dizer, bom, se isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva,
Cadê o meu sujeito dela, assim? Cadê o sujeito do verbo gostar? Rapaz, esse verbo gostar, ele veio ali sem sujeito. Olha, ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Eu não tive um sujeito para o verbo gostar. Quando nós não temos um sujeito... Desculpa, mentira. Quando nós temos um verbo que não está conjugado, quando nós temos um verbo da oração subordinada que não está conjugado, a gente chama isso de oração subordinada substantiva reduzida. Ela está reduzida, ela está em um tamanho menor, ela não está do jeito normal de uma oração, que é o sujeito, o verbo, o objeto. Até porque o verbo não está conjugado. Quando o verbo aparece não conjugado, a gente chama de oração subordinada reduzida. Aquele verbo está no infinitivo, né? As três formas não conjugadas do verbo são infinitivo, participe e gerúndio, aquele está no infinitivo. Então eu chamo essa oração de reduzida de infinitivo. Olha lá, mais um nome feio para uma coisa simples. A oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo parece um nome muito estranho, mas é simplesmente uma oração que está dentro de outra oração, portanto subordinada, cumprindo o papel típico de um substantivo, que é o papel do subjetivo, então portanto de sujeito, portanto ela é subjetiva, e o seu verbo não está conjugado, ele está no infinitivo, então ela é reduzida de infinitivo. Entenderam que interessante? Bem tranquilo conhecer a oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo, a ideia de oração reduzida, certo? E a gente poderia pegar um outro exemplo também, olha só, vamos pegar uma nova propaganda aqui, né, um novo cartaz publicitário, olha só esse aqui de beber água. Já lembrou de se hidratar hoje? E aí, eu pergunto para vocês, já se hidratou bastante hoje? Rafa, você que é uma menina que cuida bastante da sua saúde, né? E aí, está bebendo água? Muito bem, olha só, tem que tomar água. Já lembrou de se hidratar hoje? Então vamos já lembrou-se, né? No caso o verbo lembrou-se de se hidratar hoje? Já lembrou de se hidratar hoje? Bom, vamos seguir o nosso checklist da análise sintática. Cadê o verbo? Lembrar, verbo, né? O verbo lembrar-se, ele é pronominal, né? Quem é que vai lembrar-se? Cadê o sujeito? Tá oculto, né? Você já lembrou-se? Pô, quem se lembra, achei o sujeito, achei o verbo, agora eu vou achar o objeto. Quando você se lembra ou você se lembra de alguma coisa? Bom, me lembro de alguma coisa. Então, o que você se lembrou? Você lembrou-se de se hidratar hoje. Se hidratar hoje, né? Já lembrou de se hidratar hoje? Então eu tive um objeto direto? Não, indireto. Porque olha a preposição, ó. Quando você se lembra de alguma coisa, tive um objeto indireto, certo? Faltou alguém para analisar? Não, então olha aí, verifica. Esse verbo é verbo de ligação. Próximo passo da análise sintática, do checklist. É verbo de ligação? Não, não é verbo de ligação. Então deixa o objeto indireto mesmo. Não tem um predicativo de sujeito ali não. Olha se é voz passiva ou ativa. Bom, esse aqui é voz ativa, então não preciso analisar, não preciso procurar o objeto indireto. Então agora só falta encontrar, quem sabe, tem alguém sobrando para ser adjunta adverbial? Tem alguém sobrando para ser adjunta adverbial. Então esse carinha aqui, sobrou, é um adjunto adverbial. Ele não é aposto, não é vocativo, então só pode ser adjunto adverbial dentro dos termos acessórios que sobraram, beleza? Beleza. Que interessante, rapaz. Olha ali, dentro do meu objeto direto eu encontrei um verbo. Olha, dentro do meu objeto direto eu encontrei um verbo. O que significa então que isto aqui é o quê? Você já sabe, eu nem preciso falar, né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta.
Rapaz, esse verbo está conjugado? Esse verbo está conjugado? Não, esse verbo está no infinitivo. Bom, então isso é uma oração subordinada substantivo reduzida de infinitivo. Ele é uma oração reduzida, uma oração reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, o verbo não está conjugado. Muito tranquilo a gente reconhecer uma oração subordinada substantiva objetiva e indireta, né? E perceber que na verdade ela é uma oração reduzida, certo? De novo, é um nome muito estranho, muito feio, né? Muito, olha, nomezão horrível, nossa, gigante. Mas cada um desses termos que compõem o nome tem um significado. Então, na verdade, o nome até nos ajuda a identificar do que se trata, né? Tranquilo? E isso foram as orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. Na verdade, todas as orações subordinadas que nós vamos ver aqui para frente, elas podem ser reduzidas de infinitivo. Vamos anotar isso então, para a gente não ter dúvida. Vamos anotar, né? O que seriam as orações subordinadas substantivas reduzidas, né? Vou colocar aqui, orações reduzidas. Orações subordinadas reduzidas, ok? Todas as subordinadas podem ser reduzidas. Até agora a gente só viu as subordinadas substantivas, mas todas podem ser reduzidas. E essa regra que eu vou ensinar para vocês, ela se aplica a todos, né? Olha só, diferencia-se da desenvolvida. Diferencia-se da desenvolvida. Então, a desenvolvida é a que não é reduzida, né? Desenvolvida, né? Que é o contrário da reduzida, né? Tá, o que a desenvolvida tem que a reduzida não tem? A oração subordinada desenvolvida possui dois elementos que a reduzida não tem. Possui conectivo, né? Uma conjunção, mas é uma conjunção que funciona como conectivo. Então é o que nós vimos até então, o que ou quem, né? O se, né? Possui um conectivo iniciando-a e verbo conjugado, certo? Já a oração subordinada reduzida, a oração subordinada reduzida possui verbo no infinitivo, no gerúndio, ou no particípio, quer dizer, as formas nominais não conjugadas. E não possui conectivo introduzindo-a. Não tem uma conjunção, um pronome relativo, como vai ser o caso das que não são substantivas, introduzindo-a. Quer ver? Vamos fazer a diferença, vamos fazer aqui a comparação. Vamos pegar lá o nosso exemplo. Já lembrou de se hidratar hoje? Então vamos pegar, já lembrou de se hidratar hoje? Se a oração for já lembrou de se hidratar hoje? Já lembrou-se de se hidratar hoje? Acabei de perceber que já se lembrou, né? Já se lembrou, porque aqui
tem um advérbio e advérbio atrai pronome. Aqui eu escrevi como, hein? Aqui eu fiz certinho? Não, aqui eu também errei, tá? Aqui é já se lembrou. Só um detalhe, né? Vocês não tem que saber isso não, mas eu que percebi. Já se lembrou que advérbio atrai pronome. Já se lembrou de se hidratar hoje? Se a oração fosse já se lembrou de... Quem lembra, lembra de alguma coisa. Que deve se hidratar hoje? Aqui era uma pergunta, né? Olha só que interessante. Aqui eu tive uma oração subordinada substantiva reduzida, objetiva indireta reduzida de infinitivo, porque meu verbo não está conjugado e eu não tive aqui um conectivo, né? E aqui eu tive o conectivo que e meu verbo está conjugado, deve, né? Eu devo, tu deves, ele deve, você deve. Bom, então aqui eu tive uma oração subordinada substantiva que é objetiva indireta, que ela está desenvolvida. Está desenvolvida, porque o verbo está conjugado e houve conectivo. Ok? Essas são as diferenças entre as orações desenvolvidas e as orações reduzidas. Combinado? Espero que tenham entendido bem. Vou deixar algumas atividades para vocês complementarem essa aula e nos vemos em breve para continuar estes assuntos. Beijos, beijos.